Bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Estaremos orando para iniciar mais um culto, uma escola bíblica dominical, onde teremos louvores e aprenderemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu cuidado. Ó Deus, mesmo meio a circunstâncias tão difíceis, ó Pai, o Senhor tem estado conosco. Eu sei, ó Pai, que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça alcance, ó Pai, a cada um, ó Deus, nesta hora. Ó Pai, cuida, ó Pai, dos nossos irmãos e amigos. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora teremos um louvor para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
A graça e a paz, irmãos, muito bom dia. Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua família. Irmãos, acompanhe a leitura comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Amém? Aqui um texto bem simples e direto, onde Deus pede a nossa honra com as primícias de tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Que nesse tempo possamos continuar tendo um coração generoso, continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, assim como Deus tem nos abençoado, como Deus tem cuidado de nós. Tá certo? Então, neste tempo, irmãos, continue ajudando a igreja, continue ajudando com a sua colaboração, com a sua oferta. E aos sábados também, irmãos, temos a Cesta do Amor. Essa cesta tem ajudado muitas pessoas que estão carentes, necessitadas de alimento. Então, todo sábado existem as Cestas do Amor. Aqui do lado ficam as contas do banco, onde você pode depositar o seu dízimo através de transferência, suas ofertas. E também aos sábados, irmãos, temos o gasofilácio. Caso queira deixar ali pessoalmente a sua oferta, com todos os cuidados que estão sendo tomados, a igreja está recebendo todas essas ofertas aos sábados, assim também como os alimentos. Tá certo? Então, pegue esse coração generoso que Deus colocou aí em você e a continue abençoando Moriá, para que ela continue honrando com seus compromissos, ela continue pagando as contas em dia, continue abençoando a vida de pessoas que são contratadas através da igreja. E continue também, irmãos, abençoando a vida dos irmãos carentes e necessitados. Tá certo? Deus tem cuidado de nós, vamos cuidar do nosso próximo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Estarei fazendo uma oração. Acompanhe comigo aí de casa. E se você, porventura, perdeu seu emprego, está passando um momento de dificuldade, coloque todos os seus pedidos na mão do Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando e nos abençoando. Devemos confiar nele, irmãos. Em tempos fáceis e em tempos difíceis. Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, carinho e cuidado, ó Pai. Pois em todas as situações, ó Pai, tu tens o controle em cada uma delas, ó Deus. Pai, muito obrigado, pois tu não tens deixado faltar, ó Pai, no nosso lar o alimento, ó Pai. Tu não tens deixado faltar, ó Pai, o teu amor, o teu cuidado, ó Deus. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, que porventura perderam o emprego, ó Deus. O Senhor abre portas, ó Pai. O Senhor abençoa em tempos fáceis, em tempos difíceis, ó Pai. Sabemos a quem recorrer, ó Pai, que é a Ti, ó Deus. O Senhor é o provedor de todas as coisas. Então abençoe essas vidas no nome de Jesus, ó Deus. Continue abençoando a vida da nossa igreja, Batista Moriá. A continuar honrando com os compromissos, ó Pai. Continuar pagando as contas em dia, abençoando a vida de outros irmãos, ó Deus. Que os meus irmãos, ó Pai, tenham um domingo abençoado, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Um bom domingo. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do
grande é tua glória, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor. Grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor. Grande é o teu amor, grande é tua glória, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor. Grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor. Olá, meu querido irmão, graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. É um privilégio mais uma vez estar aqui reunidos, mesmo através das mídias, mas poder falar. E você aí do outro lado, quero convidar você para que nós possamos juntos estudar mais uma vez a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é remédio para a nossa vida. Meu irmão, semana passada nós terminamos aí dentro de uma proposta de escola bíblica dominical, uma última lição, e dentro de uma outra proposta de escola bíblica nós temos aí mais uma etapa sendo começada. Nós temos aí em torno de 12 lições, um material bastante rico, e eu quero convidar você para nós participarmos juntos dessa escola bíblica dominical, e quero sugerir aqui para que os irmãos possam entrar em contato com o pastor Marcos Alvarenga e pedir esse material para que ele envie aí através de seu e-mail, e você possa ter esse material em mãos para que sirva de base para que quando tanto eu quanto outros professores que vierem, você ter pelo menos uma base do que vai ser falado, de como vai ser direcionada a aula, e isso vai enriquecer bastante você aí do outro lado. Nesse momento quero convidar você a nós baixarmos a nossa cabeça, nós levarmos o nosso pensamento a Deus em oração, e nós vamos pedir, porque Deus é grande, Deus é bondoso, e nós temos Ele como Pai, e graças a Deus por isso. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu quero, ó Deus, orar a Ti, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, da nossa Igreja Batista Moriá. Quero orar, ó Deus, a Ti, ó Deus, especialmente, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, ó Deus, nesse momento que estamos vivendo, ó Deus, de pandemia. Quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a nação brasileira, abençoe também, ó Deus, os países, ó Deus, que têm sofrido, ó Deus, com, ó Deus, essa doença, Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê saúde, Senhor, saúde, e eu quero te pedir saúde espiritual. Abençoa o teu povo, abençoa, Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, e que em todo o tempo, Deus, o Senhor possa nos ajudar a entendermos a Tua Palavra. Abre, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, nesta manhã, para abençoarmos, ó Deus, sermos abençoados, ó Deus, por Ti, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido. Isso eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero convidar você para nós começarmos a nossa escola bíblica dominical no capítulo 10 de Lucas, e aí nós vamos lá para o verso 25, né? Nós temos aí como o texto áureo, o texto que provoca tudo aquilo que nós vamos falar nessa manhã aqui, que provoca, que vai estar lá no verso 26 e 27, mas nós vamos começar do versículo 25. Abra sua Bíblia aí e nós vamos caminharmos juntos, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, ou pelo menos tentarmos, né, irmãos?
um pouco mais da palavra de Deus. Vamos lá. Verso 25 do capítulo 10 de Lucas diz o seguinte: certo dia, o homem da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus: então vá e faça o mesmo. Aqui nós temos um texto riquíssimo. E tudo isso aqui que nós vemos aqui, Jesus ele tem uma proposta para cada um de nós. E nessa manhã nós temos aí como título aí, dentro da nossa proposta de Escola Bíblica Dominical, nós temos como título Jesus e o Outro. E é muito interessante quando nós pensamos a questão do outro, da outra pessoa, e aí nós olhamos para um texto tão rico como esse e surge algumas perguntas, surge alguns questionamentos. Parece que há uma necessidade natural do homem interagir com o outro, do homem aproximar do outro, mas a gente tem visto no decorrer de muitos tempos, de décadas, que há uma resistência, né? Há uma resistência. Muitas vezes nós estamos no conforto das nossas garantias, da nossa casa, das nossas propriedades, das nossas posses, dos nossos títulos, e não queremos, às vezes, aproximar do outro. E a proposta nessa manhã é Jesus e o outro. E o que Jesus quer nos falar, o que Jesus quer nos dizer? A primeira coisa que eu, olhando para esse texto aqui, eu vejo é que aquele perito da lei, o cara era um perito na lei, era um doutor na lei, ou seja, ele sabia o que era a lei. E ele indaga Jesus dizendo: mestre, o que eu hei de fazer, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como a gente terminou de ler aí no verso 25, e ele diz o seguinte: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta o que a lei de Moisés diz e o que ele entende sobre ela.
E o homem de bate-pronto, ele tem uma resposta, olha, muito, positiva, a ponto de Jesus dizer: você está certo, você está certo, faça isso e viverá. Então, esse primeiro ponto aqui, que a gente olha aqui, talvez este homem aqui, ele tivesse aí num contexto, porque às vezes a gente olha o texto, começa aqui desse ponto aqui, e aí a gente olha o texto e diz: mas por que ele fez essa pergunta tão brusca assim, tão, como diz o próprio texto, para pôr Jesus à prova? O que estava acontecendo? No contexto dessa passagem, a gente vê ali no início do próprio capítulo 10, que Jesus envia 72 discípulos aos caminhos, às cidades, os vilarejos, para pregar o evangelho. E quando Jesus envia esses irmãos ali com a mensagem, as boas novas, aconteceram muitas coisas, aconteceram nessa viagem. E aí chega um determinado momento em que eles voltam para prestar conta a Jesus. E aí quando eles voltam para prestar conta a Jesus, o que acontece? Eles começam a relatar e dizer: olha, nós falávamos com autoridade, nós expulsávamos demônio, nós fazíamos grandes feitos. E aí Jesus, olhando para tudo aquilo, disse assim para eles, para que eles se alegrassem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Então veja que tudo isso se dá e parece que faz sentido. Aqui parece que Jesus está, como se estivesse ensinando, e levanta aquele homem e faz essa pergunta dessa forma. E aí Jesus diz o seguinte para aquele homem: a sua resposta está correta, faça isso e viverá. E aí eu fico pensando, meu irmão, que o quanto é importante essa resposta desse homem, que ele sabia com relação à lei, e ele sabendo com relação à lei, isso ajudou ele a discernir ali o que ele poderia fazer para obter a salvação. E aí, quando a gente para aqui, a primeira coisa que eu queria destacar é que alguns intérpretes, alguns comentaristas até do texto sagrado até coloca que alguns usam esse texto para dizer que nós temos que fazer alguma coisa para podermos ter a salvação. E aí a gente olha para todo o texto da Bíblia e diz o seguinte: tudo que nós temos é por graça e graça de Deus. O próprio Paulo diz lá em Efésios que nós recebemos, de Deus o dom da graça. E nós não precisamos pagar por nada, nós precisamos fazer por coisa alguma para obter essa salvação. Então, um primeiro ponto aqui que nós precisamos destacar, já deixar claro aí para os irmãos, é que quando Jesus diz: faça essas coisas e viverá, como parece que tem uma ideia de que precisa se fazer alguma coisa para se obter a salvação. Deus resolveu nos amar. Então, a outra coisa que me salta aos olhos aqui é que ele era perito na lei, conhecedor da lei. E aí, às vezes, a gente fica observando que a pessoa ela é perita na lei, observadora da lei, mas só isso não basta. Só isso não basta. E aí nós precisamos sair do campo aí da teoria e sairmos do campo da teoria e irmos para o campo da prática, que é o que Jesus colocou. E aí eu fico olhando ali para aquele homem, perito na lei, uma pessoa que entendia, e por que ele fazendo isso
ele, como disse o próprio Jesus, faça isso e viverá. Porque, meu irmão, pensa bem. Alguém que, como o próprio texto diz, alguém que ama, como ele diz aqui, tentando pôr Jesus à prova, mas no verso 27 ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame ao próximo como a si mesmo. Então veja, alguém que tem essa compreensão, alguém que além de ter essa compreensão, porque uma coisa é o teórico e outra coisa é a prática. Imagine você, imagine eu, nós amando a Deus de todo o nosso coração, né? Amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. Então, por que Jesus diz, faça isso e viverá? Porque quem ama a esse ponto, quem tem essa entrega, meu irmão, ele já entregou a sua vida a Jesus, porque ele reconheceu o grande amor de Deus. Então, era o primeiro ponto que eu queria destacar, é que a salvação que nós temos não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho, é porque Deus, através de Cristo, usou de misericórdia, usou de graça e nós alcançamos. Agora, é bem verdade que aqui esse texto diz que esse homem era um perito, era um conhecedor da lei e parece que ele tinha algumas dificuldades, porque uma coisa é conhecer a letra e outra coisa é viver. E aí quando ele diz amar o seu próximo como a si mesmo, eu achei muito interessante porque ele dá essa definição, né? Resume aí a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. E aí após ele fazer isso, ele vira para Jesus e diz, mas quem é o meu próximo? Né? E aí quando ele diz isso, ele provoca Jesus no sentido de Jesus dá uma resposta a ele. E aí o que Jesus faz? Jesus é o mestre, Jesus é o pedagogo, ele conta uma parábola, uma maneira de contar ali uma verdade, e ele conta isso em parábolas para que aquele homem possa entender o que de fato está acontecendo. E ele conta isso através de uma parábola, mas trabalhando uma verdade que tinha todo sentido para a vida daquele homem. E aí ele começa com a parábola aí que a gente conhece do bom samaritano. E aí ele diz para aquele homem, certo homem ia pelo caminho de Jerusalém a Jericó, e aí ele foi pego pelos bandidos. E quando ele foi pego pelos bandidos, os bandidos pegaram ele ali e maltrataram, bateram, deixaram quase como morto. E aí aconteceu de que vai passando ali, e foi por aquele mesmo caminho, foi passando ali um sacerdote. Também por aquele mesmo caminho vai passando um levita, mas ambos, o homem estava do lado do caminho e eles atravessaram pelo outro lado. E aí eu fiquei perguntando por que Jesus não colocou uma outra pessoa, um outro personagem, mas justamente o sacerdote, justamente o levita, que conhecia o que era lidar com gente, o que era estar próximo, porque se nós olharmos o contexto aí, principalmente do Velho Testamento, o levita e o sacerdote era alguém que tinha ali, de certa forma, uma aproximação com as pessoas. E aí o sacerdote vem, aquele homem que era para entender a necessidade do povo, era para entender o que as pessoas passavam, era para entender o que é uma pessoa estar sofrendo.
Porque quando a gente olha ali para o sistema religioso daquele momento, a gente vê que o sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e o homem. O homem levava lá o seu animal e sacrificava, e quem era esse intermediário era o sacerdote. Então veja, ele sabe da aflição das pessoas, mas ao olhar para aquilo ali, Jesus conta essa parábola mostrando que não basta conhecer, não basta ser perito, não basta saber da situação das pessoas. É necessário que saiamos da teoria, saiamos só do saber e partimos para o campo da prática. É muito interessante isso. Muito interessante isso, que Jesus faz isso. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele quer trabalhar com a questão de nós sermos próximos das pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas nós sabemos do problema? Quantas pessoas nós sabemos que ela está passando por N problemas, e muitas vezes nós ficamos só no campo do teórico. E a lição dessa manhã, a lição é que não basta só saber. Não basta nós só sabermos que nesse exato momento tem pessoas que, tá com dificuldade no casamento. Não basta nós sabermos que nesse exato momento tem dificuldade, tem pessoas que tá com dificuldade com relação aos filhos, com relação ao trabalho, o ambiente de trabalho. Pessoas que estão nesse exato momento com problema em relação ao cunho religioso. Não. Aquele perito, ele também sabia, né? Mas ele sabia que deveria amar o próximo. Mas ele falou, mas ele questionou Jesus numa forma de justificar, né, a sua primeira colocação. Mas aqui é um aprendizado para a nossa vida. Quantas pessoas têm dificuldade de estar próximo a outra, né? Quantos casamentos? Porque muitas vezes uma coisa é você estar ali junto, fisicamente. Porque é possível que nós estejamos juntos fisicamente, mas distante com relação àquilo que a pessoa precisa. Aquele homem que foi pego ali pelos bandidos e estava morto na parábola que Jesus contou, o sofrimento dele é aquilo ali. São o machucado. Então, nessa parábola, Jesus conta para que nós entendamos que há uma necessidade de nós aproximarmos das pessoas de fato. Então, muitas vezes, dentro do casamento, tem pessoas que vivem anos. Está próximo, está todo dia. Mas é ausente na vida do outro. Existem pessoas, existem familiares, existem pais, existem filhos que estão juntos fisicamente, mas eles precisam estar próximos de fato, atendendo ali os anseios, as necessidades que nos relacionamentos existem, né? Então a gente precisa parar um pouco e pensar sobre isso. Essa necessidade de estar próximo. De uma coisa certa, meus irmãos, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. E a pergunta é: o que eu posso fazer?
O que você pode fazer quando eu sei que tem alguém sofrendo? Talvez você diga, não, mas ainda não chegou na minha porta. Mas espere, meu irmão, vai chegar. Vai chegar. O momento de você sair da esfera do saber, de conhecer o problema, mas aproximar. Essa questão da aproximação, até dentro da revista que nós recebemos, do material que recebemos, o autor ele trabalha um pouco nessa questão sobre as línguas originais. E na língua original, nas línguas originais, tem ali pelo menos 3 possibilidades de ser próximo. Fala de amigo, fala de companheiro e fala de vizinho. Então veja que estar próximo faz parte até da essência da palavra, né? Fala de amigo, fala de companheiro e fala nessa esfera que nós precisamos observar de vizinho, né? De estar próximo. Então, o texto aqui que nós temos é muito rico. E por que o texto é muito rico? Porque geralmente nós aproximamos daquilo que é conhecido, aonde a gente é aceito, aonde a gente pode contribuir, mas que é familiar. Mas o texto ele é muito interessante porque a gente percebe que a grande dificuldade é você ajudar quem você não conhece. Talvez venha aí uma observação: será se o sacerdote, será se o levita, ao ver aquele homem caído, machucado, será se ele não passa pelo outro lado porque não era alguém conhecido da sua esfera da amizade? Esse é o grande desafio. É você aproximar de pessoas que às vezes pensam diferente de você. Pessoas que vivem em um contexto diferente. E aí esse texto ele é muito interessante porque ele nos aponta para isso. E aí eu fico pensando, como eu poderia levar isso para a minha vida? Como você poderia levar isso para a sua vida? Na vida nós vamos encontrar pessoas totalmente diferentes da gente. A gente vai encontrar pessoas com culturas diferentes. A gente vai encontrar pessoas em que tem valores diferentes. Mas aí é onde entra a questão da nossa aproximação. O que entra aí, essa questão aí da aproximação, é que muitas vezes nós vamos ter de entrar em lugares de pessoas que não vão andar na nossa direção. Mas aí está o nosso desafio, de poder aproximar desse tipo de pessoas. A necessidade daquele homem era de um ferimento, machucado por bandidos, e a parábola diz que ali era um ferimento. E nós vamos encontrar pessoas com dificuldades diferentes. E, por exemplo, a gente poderia citar algumas delas. Existem pessoas que estão sem esperança, valores deturpados, precisando de Cristo, precisando de uma palavra, precisando que eu, que você, que nós como igreja
não assumamos uma pose do sacerdote, do levita, mas que nós possamos estar dispostos a aproximar dessas pessoas. Sabe? Pessoas que às vezes estão na criminalidade, pessoas com as mais diversas situações. E aí o nosso grande desafio é não aproximar somente daquelas pessoas que falam próximo do que a gente pensa, próximo do que a gente tem como valor, mas que a gente possa aproximar dessas pessoas, porque o problema dela pode não ser físico, mas o problema dela pode ser na alma. Então esse é um grande desafio para mim, para você, para nós que temos a palavra de Deus na nossa mão. E para nós terminarmos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos sair daquilo que nós sentimos, de certa forma, amparados. E aí nós temos, por último ponto aí, ação efetiva com o próximo. O próprio texto que nós estamos aí discorrendo nele, nós vimos que embora o sacerdote, embora o levita, vendo o homem ferido, passa por longe, vem o samaritano. E o comportamento do samaritano faz toda a diferença. Toda a diferença. O bom samaritano aí é o bom próximo. Até o texto que nós temos como base anda nessa direção. Ele é o próximo. O verso 26 diz aí, Jesus aí colocando, qual desses três, depois de citar aí o bom samaritano, ele diz, qual dos três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E aí o especialista responde, aquele que teve misericórdia dele. Então veja, o comportamento, depois de nós sabermos tudo isso, depois de nós olharmos para esse texto, depois de nós olharmos para os valores que Deus tem, e aí isso vai apontar para o que nós vamos fazer. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e termos um comportamento como o samaritano teve. O samaritano não conhecia aquele rapaz, não conhecia aquela pessoa. É interessante que o texto usa o samaritano dentro de uma estrutura ali para falar com um perito da lei, com um conhecido da lei. O samaritano que não era visto pelo o perito da lei como alguém digno. É bem verdade que Jesus está provocando tudo isso, para que ele entenda que você tem que ajudar, você tem que sair do comodismo para, de fato, ter efetividade na ação. E aí o samaritano vai ali, pega aquele rapaz, coloca no seu veículo, ali no seu animal daquela época e leva até a hospedaria, faz os primeiros socorros e, enfim, ele ajuda aquele rapaz. No outro dia dá um dinheiro para o dono da hospedaria, diz, olha, eu vou e tudo que você precisar gastar, gasta aí, e quando eu voltar eu acerto tudo. Né? O que isso tudo nos ajuda para nós finalizarmos aqui a nossa fala aqui? Nos ajuda, meus irmãos, que nós temos que ter misericórdia do outro, ser misericordioso com o outro. Esses são os valores do Evangelho. Muitas vezes nós até, de certa forma, tem um pouco a ver com a outra aula que um dia desses aí a gente teve a oportunidade de falar. Muitas vezes a gente tem tudo muito, confortável. Mas, meu irmão, precisamos olhar para o outro e olhar com olhar de misericórdia.
Tem gente do nosso lado precisando, tem gente do nosso lado necessitado. Nós temos aí pessoas das mais diversas nesse momento em que vivemos, que estão angustiadas e precisa da nossa ação, precisa da nosso braço, precisa da nossa mão estendida. E o que isso tudo aqui vem nos mostrar é isso. Jesus olha, conta essa parábola e chega para aquele homem e diz: qual dos três foi o próximo? Sabe? Uma pessoa improvável, Jesus coloca aqui, no conceito daquele que ouvia Jesus. Meu irmão, muitas vezes a gente está esperando que pessoas com título, pessoas com letra, pessoas com, estudo, pessoas com posses, pode até ser usado. E às vezes a gente está achando que é uma pessoa importante que possa ser usada. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você, que possa ter aí sua simplicidade, que possa, achar que não está com essa bola toda, você é importante. E Deus quer usar você para ser misericordioso com pessoas, sabe? E é nessa pegada, é nessa convicção que nós temos que nos apoiar uns aos outros e espere que você vai ser muito útil no projeto que Deus tem. Qual é o projeto que Deus tem? O projeto que Deus tem é que vidas sejam resgatadas. Essa vida dessa parábola foi resgatada. Né? Nós também encontramos pessoas e tem vidas que precisam ser resgatadas. Nós, como igreja, nós temos um projeto de culto nos lares. Nós temos aí um projeto para 2020 de culto nos lares e isso não é mais um projeto para atender uma demanda da igreja, mas é um projeto porque existe pessoas necessitadas, pessoas que moram do lado da sua casa, pessoas que são vizinho, e aí você vai poder talvez aí abrir a porta da sua casa, chamar essas pessoas e apresentar Cristo, restaurar essas pessoas. Se tornar alguém próximo, se tornar alguém misericordioso para com elas. Então esse, meu irmão, nós saímos aí do nosso esfera do conforto aí, nós saímos do nosso gasulo, ou nós saímos aí dessa maneira de nós às vezes vivermos acomodados, né? E podemos agir, podemos usar aí, termos uma ação efetiva para com o próximo. Meu irmão, esse é o grande desafio que eu tenho, que você tem, que nós possamos viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. E Jesus, nessa lição, nessa manhã, ele nos chama para nós meditarmos nesse texto. E aí ele termina dizendo, quando aquele homem disse, o especialista da lei diz que qual dos três era o próximo, era aquele que teve misericórdia daquele homem. Jesus diz, vá e faça o mesmo. Pela cruz me chamou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou
reconciliando.